Minha esposa tatuou o nome do melhor amigo no pescoço. Minha esposa de 4 anos fez uma tatuagem recentemente com o melhor amigo dela, que tem um tipo agressivo de câncer ósseo. Ela não discutiu isso comigo, apenas fez a tatuagem enquanto eu estava em uma missão de treinamento. Cheguei em casa na segunda-feira de manhã e a vi com o nome dele tatuado no pescoço dela junto de um Pokémon. Desde então, não voltei para casa e tenho dormido no quartel. Estou pensando seriamente em pedir o divórcio. Estou errado? Atualização. Ela foi notificada do pedido de divórcio ontem em nossa casa anterior. Ela achou que seria uma boa ideia envolver nossas famílias sem dar uma razão ou contexto. Apenas que eu pedi o divórcio depois que cheguei da última missão de treinamento. Então, quando os pais dela ligaram, eu falei sobre a tatuagem e sobre ela ter deixado ele se mudar para casa enquanto eu estava fora. E deixei que lidassem com ela. Segunda atualização. Organizei tudo como se diz. Sentei e conversei com minha futura ex-esposa. Ela honestamente espera que eu apenas me afaste e deixe que ela viva com um amigo dela, pause nosso casamento, espere até que eles terminem e depois continue nossa vida juntos como se nada tivesse acontecido. Não consigo viver com esse plano, então estou me divorciando. Já perdi quase 6 anos com ela e não vou perder mais da minha vida. Estarei na minha nova estação de serviço até o final de junho. Espero que seja um novo começo e que eu possa deixar tudo isso para trás. Terceira atualização. Essa manhã meu oficial de comando me tirou de um voo de treinamento para me informar sobre o falecimento da minha esposa. Fui colocado em um voo de volta para Carolina do Norte e devo chegar à casa dos meus pais em cerca de 8 horas. Há um mês, pedi o divórcio, mudei de estação e a cortei completamente da minha vida. Eu não queria ouvir como essa situação com um amigo dela, James, era temporária e como nosso casamento voltaria ao normal depois que ele falecesse. Não estou pensando em me desviver nem nada disso, mas estou profundamente triste. Fico pensando como, há 6 meses, éramos felizes e apaixonados. E agora, ela tirou a própria vida quando eu simplesmente não aceitei o que ela estava fazendo por um amigo que estava falecendo devido ao câncer. Estou cheio de dúvidas e me culpando pelas ações dela. Pensando em tudo, nossos pais eram amigos há décadas, agora a amizade deles está em frangalhos, outras vítimas da ilusão dela. Eu sei que essas foram as escolhas dela, mas ainda me sinto culpado pelo falecimento dela. Não sei se o inferno é real ou não, mas espero que James vá para lá pelo que ele causou. Quarta atualização. Tive uma reunião com a funerária hoje. Ela já havia organizado e pago a maior parte há pouco mais de uma semana. Teremos um serviço memorial na casa dos meus sogros na quarta-feira. As cinzas dela precisarão ser retiradas em alguns dias. Tenho uma sessão de aconselhamento de luto na sexta-feira de manhã. Sou babaca por não cozinhar para o amigo do meu marido? Eu, 24 anos, mulher. Saí do trabalho há pouco tempo. Meu marido, 24 anos, homem, estava com alguns amigos jogando cartas à noite, e eu sabia disso antes de chegar em casa. Cheguei em casa e vi que eles tinham pedido pizza, mas não gosto muito daquela marca de pizza. A Domino's é nojenta na minha opinião, então cumprimentei todo mundo e comecei a preparar um miojo congelado. Os meus miojos congelados são de um lugar local e são deliciosos, além de não serem muito baratos, mas são a minha refeição preguiçosa favorita. Então, eu estava em pé no fogão preparando meu miojo, e um dos amigos do meu marido, Brian, começou a dizer que cheirava bem. Eu respondi que sim, que era delicioso e que ele deveria experimentar algum dia, mas que eram caros, cerca de 16 dólares canadenses cada. Enquanto continuava cozinhando, ele só ficava dizendo coisas como caramba, isso cheira bem e eu faria qualquer coisa por um miojo agora e coisas do tipo. Eu eventualmente disse a ele que eles têm uma promoção de comprar 10 e levar um de graça, como eu disse, são miojos sofisticados e muito recheados. Aí ele disse, então você tem mais? Você poderia fazer um para mim? Sinceramente, fiquei incomodada com isso. Tinha acabado de trabalhar por 8 horas e já tinha dito a ele que não eram baratos. Eu disse, bom, não, eles são meio que minha coisa. Eu realmente recomendo que você os experimente, porém. Ele claramente ficou um pouco irritado e parou o jogo deles nesse ponto. Ele disse, bom, é meio injusto você fazer um para você e não fazer para um convidado. Você deveria ter comido pizza. Para ser justa, nesse ponto meu marido e os outros caras intervieram e disseram para Brian relaxar. Meu marido também disse a Brian que aquela comida era minha e que eu não gostava da pizza. Foi bastante desconfortável, e assim que meu miojo esquentou, levei-o para minha mesa no outro cômodo e comecei a digitar isso aqui. Admito que estava ouvindo a conversa, e ouvi Brian sair logo depois que cheguei à minha mesa. Estou realmente me perguntando se deveria ter feito um miojo para ele, porque sinto que o clima do grupo de amigos do meu marido pode ter sido arruinado por minha causa. Então, sou babaca por não ter cozinhado para o amigo do meu marido? Pequena atualização, o resto dos amigos foram embora, e meu marido veio conversar comigo. Ele se desculpou pelo comportamento de Brian e explicou que, depois que eu saí, ele perguntou a Brian qual era o problema dele.
Brian disse: tanto faz, vamos voltar ao jogo. Eles todos ficaram desconfortáveis por cerca de 5 minutos, e então Brian simplesmente se levantou e foi embora. O resto do grupo terminou o jogo e depois foram para casa. Segundo meu marido, o grupo concordou que Brian estava agindo de forma estranha e rude. Um dos caras se voluntariou para verificar como ele está amanhã e dizer a ele para nos pedir desculpas. Então eu atualizarei sobre isso amanhã, suponho. Haha. Atualização. Olá a todos. Fiquei muito sobrecarregada com as respostas ao post. Honestamente, estava ansiosa ontem à noite e precisava desabafar em algum lugar, não esperava tantas respostas. Obrigada a todos pelos conselhos, foram bem úteis. De qualquer forma, quanto à atualização. Desculpe ter demorado o dia todo, muita coisa aconteceu. O outro amigo que foi verificar Brian, Sam, tentou ligar para ele de manhã e não obteve resposta. Eventualmente, Sam foi até a casa de Brian e pediu para conversar. Sam disse que basicamente foi assim. Sam, você estava sendo muito estranho, o que foi aquilo? Brian, eu só não queria Domino's e vocês não me ouviram. Eu só queria outra comida. Sam e meu marido também dizem que quando o grupo estava discutindo sobre comida e um deles disse para apenas pedirem Domino's, Brian não disse objeção alguma. Sam então disse a ele mais ou menos assim: ok, você precisa pedir desculpas ao marido e à OP. Brian então disse assim: vou pedir desculpas ao marido. A maioria de vocês vai pegar o que Sam pegou, Brian não queria pedir desculpas para mim. Sam disse a ele que ele principalmente precisava pedir desculpas para mim, foi comigo que ele falou e foi comigo que ele foi rude. Brian então disse que pensaria sobre isso e pediu para Sam sair. Sam então veio até nós e nos contou a conversa, e eu comecei a escrever a atualização para vocês. Enquanto eu começava a escrever, Brian ligou para meu marido. Ele estava falando muito rapidamente, e eu podia ouvi-lo quase de outro cômodo. Sim, desculpe pela noite passada. Acho que não quero mais participar das noites de jogo na sua casa. Não me dou bem com a OP. Meu marido começou a ficar meio irritado naquele ponto, porque Brian estava falando muito rapidamente, quase como em pânico. A discussão meio que se dissolveu em muitas coisas que os comentários levantaram, meu marido perguntando qual era o problema dele, ele era apenas tão misógino assim, porque ele estava agindo dessa maneira e coisas do tipo. O marido disse que Brian não fazia muito sentido durante a conversa, fazendo comentários estranhos sobre outros parceiros dos caras, alguns deles são gays ou poliamorosos, falando sobre os caras não dividirem seu tempo, e eu assumo que ele estava falando sobre mim e outros parceiros, sempre estragam a energia e eu nunca consigo aproveitar o tempo com todo mundo. O marido estava um pouco irritado demais para perguntar mais e apenas disse para ele se resolver e não voltar mais. Os outros caras estão mais preocupados e acham que Brian está tendo um episódio maníaco ou está se envolvendo com Andrew Tate, já que Brian é o último solteiro do grupo deles. Meu marido meio que não liga e disse para eles não envolverem ele nos problemas de Brian. Para mim, meio que não sei o que fazer com isso. Sinto muito pelo meu marido, pois ele está muito estressado depois de tudo isso. Essa não é a única turma de amigos dele, mas ele conhece esses caras há muitos anos. Acho que a maioria dos comentadores acertou, ele é misógino e estava apenas irritado com a minha existência. Duvido que haverá outra atualização, meu marido quer se afastar de tudo isso por enquanto. Então, obrigada a todos novamente e tenham uma boa noite. Contratei uma acompanhante uma vez, mas continuamos nos encontrando. Eu, 29 anos, homem, estou em busca de conselhos aqui. Estou solteiro desde os meus 23 anos. Tenho pouco ou nenhum desejo de estar em um relacionamento e não tenho planos de me casar ou ter uma namorada de longo prazo. Gosto de estar sozinho, especialmente por causa do meu trabalho. No entanto, isso levantou questões de amigos e familiares sobre minha vida amorosa, especialmente porque meu irmão mais novo é casado e tem filhos. Isso começou em setembro, quando meu melhor amigo desde o ensino médio se casou. Fui o padrinho dele e ele ofereceu para me apresentar a uma das amigas solteiras de sua noiva. Eu não tinha interesse nisso e assegurei a ele que tinha uma acompanhante. Não querendo adicionar mais complicações à vida, decidi contratar uma acompanhante profissional que chamaremos de Angie, 27 anos, mulher, puramente para manter as expectativas sociais. Inventamos uma história de que ela era uma amiga minha de um clube de carros do qual faço parte. O fim de semana do casamento aconteceu e, no geral, foi ótimo. Me diverti, e pelo que conversamos, Angie também se divertiu. A coisa estranha é que ela ainda mantém contato, principalmente por mensagem de texto. A primeira vez foi cerca de 3 semanas após o casamento, quando ela me perguntou o que eu estava fazendo no fim de semana. Eu disse a ela que estava indo fazer um cruzeiro, de carros, não de barco, com meu clube de carros e ela perguntou se poderia ir. Eu disse a ela que não estava procurando contratar uma acompanhante para um evento do clube de carros, mas ela insistiu que era de graça e que não estava trabalhando. Desde então, ela me liga à noite para conversar e me acompanhou em passeios e eventos. Durante as sessões de terapia obrigatórias do meu trabalho, contei ao meu terapeuta sobre isso e ele disse que Angie pode gostar de mim romanticamente.
Agora, não sou inseguro nem nada, é só que fisicamente estou em forma, mas sou baixo com 1,70 m. E geralmente tenho uma personalidade mais fria e estoica em relação às pessoas que não são próximas de mim. Angie, por outro lado, é mais baixa, com 1,68 m, mas fica com 1,75 m com saltos, é linda e tem uma personalidade muito extrovertida, então coloquei a ideia de ela gostar de mim de lado. Então, realmente estou confuso sobre por que ela continua querendo sair de graça. Não me entenda mal, Angie é uma ótima mulher para se estar por perto, mas isso poderia ser uma tática usada por acompanhantes para manter os homens na linha ou ela poderia estar em apuros. Qualquer conselho aqui seria ótimo, pessoal. Atualização. E aí, pessoal? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo conselho e pelas palavras gentis de todos, e também aqueles que me enviaram mensagens diretas. Gostaria de fornecer um pouco mais de contexto e responder alguns dos comentários recorrentes que vi. Não tenho insegurança em relação à minha altura ou aparência, um abraço para todos os caras baixos. Na maioria dos casais que vi, havia uma diferença mínima de uns 8 centímetros entre o cara e a garota, então pensei que isso fosse a norma. Agora percebo que isso é bobagem. Muitas pessoas perguntaram por que sou robótico e se tive um relacionamento anterior ruim ou se sou assexual. Não é que eu seja robótico, em geral, devido à minha personalidade e a uma parte do meu passado que eu deixei para trás, sou bastante cauteloso com pessoas novas e qualquer tipo de vulnerabilidade do meu lado é um não absoluto, ou seja, falar sobre meus sentimentos, mostrar tristeza, etc. Além do meu melhor amigo, às vezes fico doente se alguém me pede para falar sobre isso. Agora, talvez eu seja sexual, mas não tenho certeza, sempre odiei namorar e toda a dança que você tem que fazer para fazer as coisas avançarem. Namorei anos atrás porque era normal, mas eventualmente decidi que não ia viver minha vida para ninguém além de mim mesmo e deixei isso para trás. Não sou rico, claro que ganho um dinheiro decente, mas com um custo de vida por aqui, sou basicamente classe média. Quanto a Angie, ela começou a fazer acompanhamento durante a pandemia, pois foi demitida de seu emprego como garçonete. Ela fez isso para pagar seus estudos de enfermagem. Ela parou em dezembro, eu sabia que ela havia deixado o serviço, mas na época não sabia se ela ainda trabalhava de forma independente, o que não era o caso. Ela não dormia com seus clientes, mas mesmo que fizesse, não veria isso como muito diferente dos meus encontros casuais. Agora a atualização. Então, li muitos dos seus comentários sobre como Angie pode gostar de mim e passei a noite pensando em todo o nosso tempo juntos sem pensar nela como uma acompanhante. No final, tenho certeza de que muitos caras podem se identificar, tive a realização de caramba. Ela estava dando indiretas o tempo todo. E o que me fez perceber foi que, depois de dezembro, janeiro, começamos a fazer mais atividades comuns. Por exemplo, eu estava levando minha sobrinha e meu sobrinho para jogar mini-golf e ela quis ir junto. Ou como toda sexta-feira ou sexta-feira alternada ela vinha e a gente apenas ficava chapado, erva, e assistia filmes e vídeos aleatórios depois de ficar com fome. Ou como, nos últimos meses, ela me dava um beijo na bochecha depois de nos encontrarmos, eu achava que ela estava apenas sendo gentil. Quanto aos meus sentimentos, não sei, nunca tive uma paixão ou sentimentos românticos por ninguém, então não sabia como deveria me sentir. Mas do que tenho certeza é de que gosto de ter a Angie por perto e quando ela não está, sinto falta dela, eu acho. Então, chega sexta-feira e estamos chapados assistindo ao Rei Leão. O filme chega a parte antes da manada que desvive o Mufasa e a Angie começa a chorar. Perguntei se ela estava bem e ela disse que essa cena sempre a deixava triste. Então ela meio que se aproximou e encostou a cabeça no meu ombro. A cena termina, mas ela me cobre com o cobertor e fica ali pelo resto do filme. Os créditos rolam e ela não se mexe. Eu meio que tive um momento de dane-se, vamos lá, e dei um beijo leve na cabeça dela, ela me beijou e as coisas meio que escalaram a partir daí. Tivemos uma longa conversa de manhã e ela disse que na festa de casamento ela realmente se divertiu e não sentiu que estava trabalhando, e foi por isso que ela pediu para sairmos novamente. Conforme começamos a sair, ela começou a desenvolver sentimentos, já que eu meio que a tratava como trataria qualquer outra pessoa, eu não achava que isso era grande coisa, mas para ela era, e muitas coisas que eu fazia e via como cortesia comum, dar meu casaco para ela, ajudá-la a entrar no meu carro, eram atos de bondade aos olhos dela, mesmo que fosse apenas como fui criado. Quando ela começou a trabalhar como acompanhante, perdeu os poucos amigos que tinha, e sempre que tentava namorar as pessoas a sexualizavam quando descobriam o que ela fazia. Então, fora de seus poucos amigos acompanhantes, ela não tinha ninguém. Quando ela terminou a faculdade em dezembro e se tornou enfermeira pediátrica, ela começou a reavaliar seus relacionamentos, já que não era mais acompanhante, e sentiu que eu era uma das poucas pessoas que a tratavam gentilmente mesmo como acompanhante. Ela queria continuar me vendo. Fiquei um pouco confuso com o que ela disse a seguir, mas ela disse que se sentia segura e calma comigo, o que eu não entendi muito bem, mas aceitei.
Eu disse a ela que gostava dela, mas devido ao meu passado e personalidade, talvez eu não fosse o tipo de homem com quem ela queria ficar, mas ela rejeitou isso imediatamente e disse que eu estava sendo bobo. Nós decidimos que realmente não faria sentido começar do zero e namorar desde que passamos os últimos meses juntos e meio que continuamos de onde paramos. Então, mais ou menos nos tornamos namorados naquele dia. As últimas 2 semanas têm sido muito boas, enquanto ainda estou me ajustando e processando meus sentimentos. Angie mudou bastante. Ela está muito mais emotiva e gosta de ser abraçada. Tipo, se estou apenas deitado no sofá, ela entra e grita abraços, e se deita em mim. É um pouco diferente para mim, já que qualquer tipo de intimidade fora do sexo é completamente estranha para mim, mas acho que gosto. Ela também faz muitas coisas por mim, como uma vez, ela dormiu aqui e eu tinha que vestir um terno para uma reunião no dia seguinte. Eu acordo e vou tomar banho, e quando saio, não só minha camisa está passada, mas ela também preparou uma jarra de café e uma lancheira. Tipo, quem faz isso? Alguns dias atrás, até conheci alguns amigos dela, e sério, não julguei ninguém pelo que fazem porque os amigos dela foram algumas das pessoas mais legais que já conheci. Enquanto eu usava o Reddit, ela buscava conselhos com eles sobre mim ao longo dos meses e todos eles quase choraram quando souberam que finalmente estamos juntos. Eu contei para minha família e amigos que estou namorando a Angie e todos riram, pois achavam que estávamos namorando desde antes do casamento, então alguns dos comentários engraçados de vocês sobre ela ser minha namorada estavam certos, eu acho. Então é isso, as coisas estão ótimas entre eu e Angie. Eu sei que tenho algum trabalho a fazer para me ajustar a um relacionamento, mas estou dando um passo de cada vez. Angie tem sido muito paciente e compreensiva em tudo isso e, mesmo que ela tenha me dito que me ama, ela me disse para só dizer isso de volta quando eu estiver pronto e realmente sentir isso. Mas sério, obrigado por toda a ajuda de vocês com isso, duvido que as coisas teriam acabado assim se não fosse por vocês. Resumindo, estamos namorando. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.